Oi, gente, tudo bem? Estamos começando o programa Brasil Consciência desta semana, uma realização do SINDICT, o sindicato que representa os servidores públicos federais do INPE, do DCTA, do CEMADEM e da Agência Espacial Brasileira. E no programa de hoje a gente vai falar para vocês sobre o fenômeno El Niño, o Super El Niño vem aí e vai alterar o tempo em todo o país. No programa de hoje você também terá informações sobre a SBPC 2023, o maior encontro de ciências de toda a América Latina, que acontece neste ano em Curitiba, no Paraná. Mas antes a gente vai trazer uma novidade para vocês. Acabamos de receber as informações de que o Brasil deverá construir um novo satélite Amazônia, o Amazônia 1B. Essa história tem relação com a visita que a ministra Luciana Santos realizou na Argentina no começo do ano, junto com a comitiva do presidente Lula. Vocês se lembram, naquela oportunidade, a comitiva retornou da Argentina com a informação de uma colaboração internacional entre Brasil e Argentina para a construção de 2 satélites. Vamos relembrar essa história e saber o que a gente tem de novidade sobre isso. Na agenda da ministra Luciana Santos, no país vizinho, ocorreu a assinatura de acordos, o memorando sobre cooperação em ciência oceânica e o Programa Binacional de Cooperação em Ciência, Tecnologia e Inovação. O primeiro memorando busca estabelecer a cooperação pelos próximos 5 anos com renovação automática, contemplando atividades como estudos e projetos de investigação no domínio das ciências oceânicas, desenvolvimento de novas tecnologias relacionadas ao meio ambiente, como energias renováveis e tratamento de resíduos, formação profissional de especialistas, pessoal científico, técnico e logístico, além de intercâmbio sobre leis e regulamentos nacionais sobre o tema. Já o Programa Binacional definiu 8 áreas prioritárias de cooperação. A cooperação biotecnológica, que será feita no Centro Latino-Americano de Biotecnologia, o CABIO, onde deverão ser realizados projetos conjuntos de pesquisa para desenvolver a biotecnologia industrial de ambos países e formar novos profissionais na área. Ciências do Mar e da Antártica, que propõe o avanço de missões conjuntas ao continente gelado, Transição Energética e Meio Ambiente, que pretende fortalecer o Pacto Trinacional pela Mata Atlântica, além de promover avanços de cooperação em questões de hidrogênio, lítio e eletromobilidade. Tecnologias de Informação e Comunicação, que pretende avançar uma estratégia conjunta de inteligência artificial, ciência de dados e tecnologias avançadas aplicadas à economia digital. Pesquisas em Saúde, que pretende estabelecer cooperação de vigilância epidemiológica na fronteira entre os 2 países, além de utilizar o próprio CABIO para promover um programa conjunto brasileiro e argentino de pesquisa, diagnóstico e tratamento de doenças raras ou infrequentes com projeção regional. Pesquisa em nanotecnologia, que pretende promover cooperação por meio de projetos conjuntos no âmbito do Centro Argentino e Brasileiro de Nanotecnologia, além das pesquisas em ciências espaciais, que deverão desenvolver e colocar em órbita um novo satélite meteorológico regional, além da retomada da missão Sabiá-Mar, que prevê a construção de outros 2 satélites de sensoriamento remoto, um para cada país. O último ponto destacado é a cooperação em pesquisa nuclear, no qual a Argentina irá colaborar com o Brasil para a construção do RMB, o Reator Nuclear Multipropósito Brasileiro. Já ficou acertada a realização de visitas de profissionais brasileiros ao reator similar da Argentina, localizado no Centro Atômico de Eizeira, na província de Buenos Aires, e ao reator de Carém, localizado na cidade de Lima, também na província de Buenos Aires. Também ficou acertada a contratação de uma empresa argentina para a elaboração de projeto detalhado da planta de processamento de radioisótopos do RMB brasileiro. Após a assinatura dos acordos, no final de abril, representantes do INPE e da AEB estiveram em Córdoba para discutir com o diretor da CONAI, Comissão Nacional de Atividades Espaciais da Argentina, Raul Kulicheski.
sobre as medidas necessárias para dar continuidade ao projeto. Segundo o comunicado da assessoria de imprensa do Instituto Nacional de Atividades Espaciais, o INPE, ficou decidido que serão aproveitadas partes do projeto do satélite Amazônia 1, como o hardware e a carga útil do programa brasileiro. O comunicado não especifica os sistemas e subsistemas que deverão ser aproveitados. A comitiva brasileira foi formada pelo diretor do INPE, Clésio Marcos Denardim, e do coordenador-geral de Engenharia, Tecnologia e Ciências Espaciais, Adenilson Silva, além do coordenador de satélites e aplicações da AEB, Rodrigo Leonardi. Muito bem, será que o Brasil vai construir um segundo satélite Amazônia, dessa vez para fiscalizar a chamada Amazônia Azul, a costa oceânica imensa brasileira? A gente tem essas informações oficiais até o momento e estamos buscando uma entrevista com alguém do INPE que possa esclarecer mais detalhes do projeto, como, por exemplo, como será a participação de cada país, se os satélites serão iguais, se vão usar a PMM, a plataforma que foi usada no Amazônia, entre outros detalhes. Sobre essa questão ainda, sobre a questão do satélite Amazônia, a gente foi buscar uma fonte não oficial, uma pessoa ligada à construção de satélites no Brasil, dentro do INPE nos últimos anos, que não quer participar do programa, não quer exposição, mas que nos manda a seguinte informação. Prezado Edmond, o projeto Sabiamar é muito antigo e todas as vezes em que a alta cúpula dos governos do Brasil e da Argentina se encontram, há a retomada desse assunto. As equipes produzem relatórios, se encontram e depois o assunto acaba caindo no esquecimento. Segundo essa fonte, a definição da missão como observação das águas marítimas já tem aproximadamente um pouco mais de 10 anos. E de lá para cá, muito pouca coisa mudou dentro do projeto. Vamos ver então se tudo isso aí que está sendo apresentado vai para frente ou se mais uma vez nós teremos o esquecimento dando fim a esse projeto. Por falar em Amazônia Azul, uma reunião realizada no Ministério de Ciência e Tecnologia, dentro do Departamento de Oceano e Gestão Costeira da Secretaria Nacional do Clima, do Meio Ambiente, do Ministério do Meio Ambiente, apontou que os oceanos devem estar no centro do debate climático. Vamos ver um resumo de como que foi essa reunião. A minha área de pesquisa é água. Então, a água, para mim, é a coisa mais fascinante que pode existir, né? Ela chega nesse planeta, muito provavelmente, ainda tem discussões sobre o tema, via asteroides. Então, água é um ET. Tá? E ela chega e fica de vapor, de boas, até que dá uma esfriadinha, e ela decanta, e aí começa a solhar tudo que é pedra que tem, e aí a gente ganha essa água salgada. Então, quando vocês forem ao mar e sem querer engolir um pouquinho de água salgada, além dessa água salgada, foi a rocha lá dos antigos, podem romancear bastante, pensar no seu personagem favorito, quem sabe esteve nessa rocha. Tá? Ou seja, o oceano também é um pouco de romance. Tá? No Ministério de Ciência e Tecnologia, esse oceano que cobre 70% do planeta, trafega pelo planeta todo, ou seja, ele não precisa de visto nem de passaporte para entrar nas nossas águas, e com isso ele comunica o clima global. Não sei se vocês já pensaram nisso, mas imagina, ele vai de um lugar muito frio para outro muito frio, e a água não varia muito a sua temperatura nesse trajeto, porque a água tem uma coisa maravilhosa, que é um calor específico, elevado, que significa que você tem que dar um baita calor para ela mudar a temperatura. E graças a essa magia, a gente tem a vida na água. Uma vida que é uma biodiversidade muito, muito maior do que a gente tem na Terra. Uma vida que é um mistério, porque ela está vivendo essa biodiversidade em ambientes salgados, em ambientes de alta pressão. É uma aula de todas as coisas que têm a ver com o nosso planeta e com outros planetas. Então, olhar o oceano, estudar o oceano agora na década do oceano, é fundamental para a gente entender a nossa história, a nossa vida, os outros planetas e entender essa biodiversidade. E é um pouco debruçado nesse assunto que o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação está, graças a ter uma coordenação muito específica para este olhar sobre o oceano.
Um olhar que começa lá na Antártica, onde a gente tem uma estação que fica olhando o degelo, e quando degela aparecem as algas, e essa água termina vindo até aqui a Amazônia, ou seja, a água que veio na Amazônia, ela veio lá do Polo Sul em algum momento, e como o fato da gente ter mudanças climáticas está afetando esse ciclo, que é um ciclo milenário. Ou olhar a quantidade de carbono que fica preso nesse gelo e que conta a história do passado do carbono e confere, sim, nós estamos destruindo o planeta, mas podemos ajudar a construir. Entre outras ações que o Ministério de Ciência e Tecnologia faz, além de olhar no Polo Sul, a gente tem um projeto chamado Ciência no Mar. Eu acho isso maravilhoso, porque eu fico imaginando a gente na praia fazendo ciência. Mas a ciência no mar envolve gestão de riscos, que nós estamos aprendendo agora lá no Rio Grande do Sul, drasticamente em Santa Catarina, o que significa quando o mar fica bravo e gera vento e a gente está sofrendo. Então, gestão de risco é um dos temas. Como temos uma relação dessa água, e a água é um dos grandes capturadores de carbono que a gente tem, mas se a gente começa a aquecer, o carbono pode ir embora e aí a gente está com um grande problema. Tá? Então, a gente tem um setor dessa ciência do mar que é para ter este olhar, e como a gente pretende monitorar, e nisso nós vamos ter uma parceria com o INEA, muito importante, como dizem, stay tuned, que vocês vão ter notícias muito boas no próximo sobre isso. Tá? A gente também está olhando a água costeira, mas também a água um pouco mais afastada. Por quê? Porque estamos todos e todas preocupados com microplástico. Que não é uma coisa só do oceano. Não pense que o microplástico aparece no oceano porque você deixou aquela garrafinha PET quando foi à praia. Também é isso. Mas é muito mais profundo que isso. Tudo tem a ver com uma agricultura que não cuida, que termina tendo plástico envolvido, uma agricultura com alto carbono. Então, a gente tem que desenvolver uma agricultura de baixo carbono para associar a ter um oceano que não tenha microplástico. E tem toda uma área de trabalhar com a gente entender como é que nós vamos resolver a questão do microplástico que está matando tanto peixes que a gente não gosta muito, que são os tubarões, mas também os bichinhos fofinhos, como eu disse, um colega meu do Rio Grande do Sul, que são os golfinhos, as tartaruguinhas, também estão morrendo por causa dessa questão, e a gente tem que continuar fazendo pesquisa nessas áreas. Como vocês veem, o Ministério está olhando várias questões nessa região do oceano, e são questões que a gente vai continuar trabalhando. Tanto se preocupou com isso que agora a gente tem o Instituto Nacional de Pesquisas Oceânicas, que é recentemente lançado para se dedicar a este olhar para o oceano. Junto com isso, ao longo do tempo, muito secretamente, nos últimos 6 anos, a gente construiu uma rede de pesquisadores que a gente chama Rede Clima, que tem uma sub-rede que se dedica a essa questão de oceanos. Tá? E essa Rede Clima é a responsável por um instrumento chamado Comunicação Nacional, que traz toda essa questão do carbono. E eu lembrei para vocês, o oceano tem muito carbono, aquece o oceano, o carbono fica mais agitadinho e vai embora, e a gente acidifica esse oceano. Então, tem uma série de consequências que a gente tem mensurado através dessa comunicação nacional que estamos entrando aqui, em parceria total com o MMA, tá? Para a gente fazer esse trabalho, que eu considero um trabalho muito importante. Foram desenvolvidos, de novo, secretamente, 3 instrumentos, que agora eu quero propagandear, colocar bem na página para as pessoas verem, que são o Sirene, que ele traz toda essa... Ele é uma plataforma que tem toda esse cálculo das emissões de carbono. O nome é até bom, né? Sirene, parece que está tocando uma sirene para o final do planeta. Tá? O Sinapse, que é um combo de políticas públicas interessantes, e o Adapta Brasil, que é uma ferramenta que diz, olha, se você, gestor ou gestora, diminuírem isso e isso no trânsito, mudar ônibus por ônibus elétrico, qual é a consequência que tem no futuro? E nós estamos pegando agora todos esses instrumentos e nós estamos adaptando para os modelos mais de fronteira que tiverem para a questão de clima. Porque não adianta construir uma ferramenta e não estar constantemente adaptando ao que melhor de ciência tem para a gente fazer. Então, como vocês veem, estamos todos muito ativos e ativas, recebendo orientações, conversas, estamos abertos para a gente ter parcerias, porque a ideia é que a gente consiga ter ações concretas
concretas para resolver essa questão climática, com este olhar muito centrado nos nossos oceanos. Portanto, se alguém quiser, a Secretaria fica ali no bloco E dos ministérios, podem bater na porta que a gente vai poder recepcionar vocês. Obrigada. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e a gente volta na sequência com informações sobre ele. El Niño está de volta. Um instante só, não saia daí. Segundo bloco, o programa Brasil Consciência traz agora informações sobre aquele que poderá ser o super El Niño, causando muito transtorno nas temperaturas e no tempo de todo o planeta. Nesta última semana, a NASA divulgou imagens captadas por satélite da Terra sobre a influência do fenômeno. Acompanhe. A imagem foi divulgada pela NASA na última quarta-feira, mostrando a atuação do fenômeno sobre o planeta. O El Niño é um fenômeno que promove o aquecimento das águas no Oceano Pacífico, deixando o nível do mar mais alto. Quando ele está em atuação, o calor é reforçado no verão e o inverno é menos rigoroso. A imagem da NASA mostra anomalias da altura da superfície do mar no Oceano Pacífico, observadas entre os dias 1 e 10 de junho. De acordo com a NASA, os tons de azul indicam níveis do mar abaixo da média. O branco representa as condições normais do nível do mar. E os vermelhos indicam áreas onde o oceano estava mais alto do que o normal. Os dados da imagem foram captados pelos satélites Sentinel-6 Michael Freilich e Sentinel-3B e processados por cientistas do Laboratório de Propulsão a Jato, JPL, da NASA. O pesquisador Carlos Nobre, especialista em aquecimento global e mudanças no clima, já havia falado com o Brasil Consciência anteriormente sobre a chegada do fenômeno. Os fenômenos, as mudanças climáticas têm feito até os fenômenos naturais, El Niño, Laninha, são fenômenos naturais, mas eles estão ficando mais intensos. Tanto o El Niño quanto o Laninha são mais intensos e causam impactos de maior significância em todo o mundo e no Brasil também. Então, já há uma previsão de nos próximos meses saímos do Laninha, passa para o El Niño. O El Niño tem um impacto de chuvas muito fortes em todo o sul do Brasil e às vezes com inundações, com desastres de inundações muito graves, e ele traz secas muito preocupantes no semiárido e em grande parte da Amazônia. E secas na Amazônia aumentam muito o risco de incêndios também, do fogo, e secas também é um desastre natural de enorme impacto na produção agrícola e no semiárido também afeta muito a vida das pessoas. Então é muito importante que o CEMADEM monitore e faça alertas desses riscos do fogo associado com secas, os riscos de inundações, deslizamentos associados com excesso de chuva no sul do Brasil. Para tentar entender melhor esse fenômeno e o que ele vai provocar no tempo do nosso país e do mundo, a gente conversa agora virtualmente, direto lá do CPTEC-INPE de Cachoeira Paulista, com o meteorologista Caio Coelho. Caio, boa tarde, obrigado por você ter atendido o nosso convite. Primeiro, eu gostaria que você explicasse para o nosso telespectador o que é propriamente o El Niño, por que aquece o oceano, desaquece o oceano com Laninha, o que acontece para a formação desse fenômeno? Boa tarde, Edmo. Obrigado pelo convite. Então, o fenômeno El Niño é parte de uma oscilação natural do clima que tem duas fases. A fase quente, que é propriamente dito El Niño, onde há o aquecimento das águas do Oceano Pacífico Equatorial, e a fase fria, que é a fase oposta, onde há o resfriamento dessas águas na região do Pacífico Equatorial. A gente acabou de passar por uma laninha bastante longa, de 3 anos, e a partir de fevereiro desse ano, nós começamos a observar na região do Pacífico Equatorial mais próximo à costa do Peru e do Equador, um forte aquecimento das águas do oceano. E depois de fevereiro, março, abril, maio, até agora em junho, houve uma expansão desse aquecimento em direção ao Pacífico Central, e já agora em junho a gente observa um padrão de uma língua de águas quentes
um gradiente, um aquecimento mais importante próximo à costa do Peru, diminuindo em direção ao Pacífico Central, mas ainda mantendo um padrão bastante clássico de aquecimento associado aí ao fenômeno El Niño. Quando isso ocorre na região do Pacífico Equatorial, há alterações não só no oceano, né? A atmosfera também é influenciada. E isso gera o que a gente chama propagações de ondas atmosféricas que expandem além da região do Pacífico Equatorial. Inclusive, alguma das alterações gera um padrão de ventos que desfavorece, né, a condição de chuvas, em particular para a região mais ao norte e nordeste do Brasil. E já para a região mais ao sul do país, quando ocorre o aquecimento do Pacífico Equatorial, em geral, ao desenvolvimento de que a gente chama de atividade convectiva atípica, anômala, umas torres de nuvens muito importantes na região de aquecimento do Pacífico Equatorial, que agem como fontes de propagação de energia ou de ondas da região do Pacífico Equatorial para o hemisfério norte e para o hemisfério sul. E essa propagação em direção ao hemisfério sul chega a atingir o sul do Brasil, que é favorecido aí com condições de chuva, em geral, acima do normal, o estabelecimento já do ápice, né, do fenômeno El Niño, em geral, é mais para o final do ano, né? Agora ele está no seu desenvolvimento, na metade do ano, a gente espera que ele evolua, lá para dezembro, janeiro, ele esteja no seu ápice, e aí a gente já vai estar observando impactos bastante importantes de excesso de chuvas no sul do país, né, o esperado, e falta de chuvas na região tropical, que é a parte do norte e do nordeste do Brasil. Bom, pelo que você falou, então, é um fenômeno natural. Existe algum problema com a questão do aquecimento global? Potencializa, de alguma maneira, os eventos extremos do El Niño? Então, são dois fenômenos, de alguma forma, distintos, né? Um é um fenômeno natural e o outro é um fenômeno antropogênico, né? Que o ser humano injeta gases do efeito estufa e altera as condições climáticas do planeta. Há interferências, né, entre um fenômeno e outro, mas são duas faces de dois problemas climáticos, né? Então, a gente sabe que o aquecimento global tem exacerbado os extremos climáticos ao redor do planeta, e com um El Niño junto com o aquecimento global, e em particular a questão das temperaturas aqui na nossa região, provavelmente vão ser afetadas nesse sentido, de ter mais chances de ter uma condição mais quente do que o normal aí nos próximos meses, com o estabelecimento desse El Niño. Perfeitamente. Então, vamos tentar estabelecer essa cronologia aí. Nesse período inicial em que ele está se formando, você falou que ele vai evoluir, ele deve provocar altas temperaturas aqui no Sudeste, temperaturas um pouco mais elevadas. Podemos esperar algo mais semelhante aí para o restante do país? E quando ele estiver no topo, se eu entendi bem o que você me disse, vai chover bastante no sul e faltar chuva no norte do país, região da floresta amazônica e estados do norte e nordeste. É isso mesmo, Caio? Isso, agora que a gente está entrando no inverno, né, com o inverno com El Niño, a tendência é o inverno no Brasil central, e principalmente na região mais tropical, ser mais ameno do que o normal, né? Porque com o aquecimento associado ao El Niño, de vez a gente tem um inverno super rigoroso, a gente pode ter um inverno um pouco mais ameno. Isso não impede de que haja atuação esporádica daqueles eventos de ondas de frio que às vezes atingem parte da região sul, sudeste e chegam até o sul da Amazônia. Mas com o El Niño há uma possibilidade de que esses fenômenos fiquem um pouco mais fracos, né? Porque o El Niño está favorecendo o aquecimento junto com a questão do aquecimento global, atuando conjuntamente, tem essa tendência de favorecer uma amenização aí das condições climáticas. Com relação às chuvas, é possível que nos próximos meses a gente já comece a observar essa condição semelhante ao do ápice, que vai ser mais para o final do ano, início do ano que vem, de que a região tropical já comece a sentir esses efeitos dos movimentos descendentes de ar, né, sobre a região, para desfavorecer a condição de chuvas, e a região mais ao sul
com as condições climáticas favoráveis para uma condição oposta, né? Ascensão de área e formação de chuvas e aumento das chuvas aí no sul. Então, não necessariamente só lá no ápice a gente vai observar essas condições, pode ser que um pouco antes, já na metade do inverno em diante, a gente já comece a observar esses padrões. Bom, pelo menos para o sul do país, que viveu uma seca terrível aí nos últimos anos, acho que o anúncio de chuvas num período curto ou mediano de tempo é uma boa notícia, né? A questão do inverno ser mais quente tem algum prejuízo imediato que vocês já tenham medido? Essa questão do inverno mais quente eu não poderia te responder, porque é uma coisa que eu ainda não estudei a fundo. Mas sim, a questão do sul, né, de ter passado por esse período longo de estiagem, com a expectativa aí do El Niño trazer essas condições de chuva, é uma notícia boa. Mas é bom sempre ressalvar a questão das previsões nesse momento, que apesar de os impactos típicos esperados serem esses que a gente está falando, aumentar as chuvas no sul e diminuir na região tropical, as previsões dos modelos climáticos que a gente olha nesse momento são muito mais consistentes com as chuvas abaixo do normal na região tropical, agora para os próximos meses de julho, agosto e setembro. Quando a gente olha para as previsões para o sul do país, já existe um pouco mais de divergência entre modelos. Alguns, uma boa quantidade, até colocam já alguma condição de chuva excessiva no sul do país, mas alguns já ainda não colocam um sinal muito claro. Então, é mais confiante, nesse momento, a probabilidade de que as chuvas fiquem mais escassas na região tropical a curto prazo. E vamos ter que aguardar aí a evolução do El Niño para ver se realmente esse impacto no sul, tão esperado de melhoria das condições de chuva, volte aí a ajudar a região. A pessoa que está em casa nos assistindo nesse momento, que está acostumada a receber alerta meteorológico, aviso da Defesa Civil, é bom deixar claro, isso não tem nada a ver com o trabalho do CPTEC, que está fazendo modelagem numérica para previsão de tempo, não é isso, Caio? E outra questão também que é importante deixar claro, essas análises todas, esses apontamentos que vocês estão fazendo, não indicam nenhum estado de calamidade, de emergência ou algo assim, ou tem algo nesse sentido? Não, no momento a gente está monitorando a evolução do El Niño, que está muito bem claro que ele está se estabelecendo e vai evoluir, as previsões indicam isso, né? E a gente aqui no CPTEC, no INPE, não trabalha com alertas meteorológicos nesse sentido, de alertar a população. A gente está trabalhando mais a questão das previsões numéricas, né, de modelos globais, e inclusive essa previsão que a gente está falando é um dos produtos que a gente trabalha em conjunto aqui com outros parceiros no país para gerar uma previsão nacional. Mas, assim, obviamente que para a região tropical, uma possibilidade de escassez de chuvas é uma preocupação para já deixar os setores de aplicação que dependem da chuva, da agricultura ou dos setores de recursos hídricos em alerta, porque El Niños, em geral, são bastante importantes para aquela região. Embora a gente saiba que nem todo El Niño responde exatamente da mesma forma. Então, é um alerta, uma possibilidade para preparar para um possível cenário ruim. Mas pode ser que não seja tão ruim assim. Então, a gente tem que sempre acompanhar a evolução dessas condições e ver se o sinal das anomalias que são previstas se mantém na mesma intensidade ou não, para poder ajudar esses setores aí a se preparar para as possíveis consequências do fenômeno El Niño. O El Niño é um fenômeno natural que acontece com uma periodicidade não muito rígida, 5, 7, 8 anos. Quando foi a última vez, Caio, você tem essa informação, que aconteceu a formação do El Niño e como é que foram as observações naquele período, você se lembra? Foi recente, eu estou tentando lembrar se foi 2019, eu precisava dar uma olhada para te dar uma resposta mais precisa. Mas, e os impactos também, não estou lembrado de nada muito drástico, mas, em geral, são esses padrões clássicos que são, do grosso modo, né, observados no país, com as chuvas aumentando na região mais do sul e
diminuindo na região mais tropical. Teve El Ninhos no passado muito fortes, né, como de 97, 98, de 82, 83, que foram muito drásticos nos dois sentidos, né, de causar um impacto de secas muito severas na região tropical do país e chuvas muito abundantes no sul do país. E aí tem os dois problemas, né, o problema da escassez hídrica muito forte, que causa impactos tremendos na região tropical, e o excesso de chuvas que também não ajuda, né, que pode ser que sair de uma situação de estiagem, entrar numa situação de completamente caos de água exagerada também é uma situação que pode ser ruim também para algumas regiões do sul do país. Isso não é descartado, não é previsto ainda, mas também não é descartado. Quanto tempo deve durar esse El Ninho? Vocês têm ideia disso pelo volume de movimentações que vocês observaram até agora? Em geral, eles duram de 9 a 12 meses, mas como a gente vem observando há alguns anos, eles podem passar a se repetir no segundo ano, né? Como a última laninha, que foi se prolongando, voltou no segundo, no terceiro ano. Então, não é improvável, é possível, né, que isso ocorra, e a gente tem que observar. Pode ser que seja um fenômeno que dure aí o período típico, né, de no máximo um ano, ou pode ser que ele se estenda um pouco mais. Certo, quero agradecer demais a participação do Caio Coelho, meteorologista lá do CPTEC INPE de Cachoeira Paulista, pela participação aqui no Brasil Consciência. A gente deixa as portas abertas, viu, Caio? Sempre que tiver a divulgação de algum estudo, alguma coisa importante, pode contar com a gente. Muito obrigado, Edmo. Nós que agradecemos a oportunidade de participar aí com vocês. Um abraço. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e a gente volta na sequência com informações sobre a SBPC de 2023. Um instante só, não sai daí. Muito bem, amigo telespectador que nos assiste, a gente fala agora sobre a SBPC 2023, o maior encontro da ciência brasileira, que esse ano está cheio de novidades, e nós vamos conversar agora com a Cláudia Linhares Salles, que é secretária-geral da SBPC, para quem não sabe, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que vai contar as novidades para a gente para esse ano e como que está a fase aí de inscrições e credenciamentos. Bom dia, Cláudia, obrigado por você ter atendido o nosso convite. Pois aquele longo e tenebroso inverno passou e voltamos a ter a ciência em destaque no nosso país, com a SBPC participando. Enquanto a gente estava tentando fazer essa entrevista, a Cláudia estava numa reunião com o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Então tem novidade fresquinha para trazer para a gente. Bom dia. Bom dia, obrigada, Edmond, obrigada aos espectadores da TVT. É um prazer, obrigada pelo espaço estar aqui, e é, sobretudo, um prazer falar dessa 75ª reunião anual da SBPC, né? O nosso tema esse ano, veja que o tema é definido no ano anterior, o tema Ciência e Democracia para um Brasil Justo e Desenvolvido, porque a gente já sentia, e como aconteceu esse ano, que a nossa democracia, isso é fato, estava sob ameaças, né? Então, a gente sentia a necessidade, qualquer que fosse o cenário esse ano, de falar de democracia, mas a programação da SBPC, ela, de fato, ao longo de toda a sua história, 75 anos, ela evoca sempre a democracia em todos os seus aspectos. Mas esse ano, realmente, temos a novidade, depois de 4 anos, o MCTI retorna para a tenda da Expotec, a tenda da Expotec e a tenda da SBPC Jovem, durante a 75ª reunião anual, terão grandes dimensões, aproximadamente 4.000 metros quadrados para cada uma, e vai ser aquela festa, né, da ciência. Nós poderíamos falar apenas a respeito dessas tendas nessa entrevista, e já seria uma grande festa. Só para lhe dar um número, a gente já tem visitas de 15.000 crianças agendadas a SBPC Jovem. Então, realmente vai ser, vamos retornar, a SBPC retorna quase que integralmente presencial, né? A reunião é quase que integralmente presencial, em grande estilo. E a gente vai ter debates, grandes debates,
eu poderia destacar, né, os debates em torno, claro, do meio ambiente, da Amazônia, mudanças climáticas. Nós vamos ter muitos debates sobre temas super contemporâneos, como o ChatGPT, jornais predatórios, né, como políticas, análise nas nossas políticas de inclusão nas universidades, análise de ensino híbrido, a reforma do ensino médio, claro que não podia fugir dessa discussão, né, que nós teremos lá, e as avaliações, né, avaliação da nossa, como se avalia a pesquisa, né, o impacto disso, a infraestrutura de grandes projetos, né, de ciência e tecnologia. Então, são a universidade que queremos, então são os temas de sempre, né, que a SBPC debate, mas eles são debatidos sempre dentro de um contexto, e nessa reunião anual, o contexto é de refundação e reconstrução, porque não pode se ignorar, precisamos reconstruir, mas não basta reconstruir o que a gente tinha antes, por isso que a gente fala em refundação, a gente tem que reconstruir melhor, porque nós falhamos, em algum momento nós falhamos, senão não teríamos tido 4 anos de negacionismo, né, 4 anos de anticiência, 4 anos onde as universidades públicas e os acadêmicos foram atacados sistematicamente. Então, a gente não basta reconstruir o que tinha antes, é reconstruir melhor. E essa 75ª reunião anual é um grande pontapé para isso, sem dúvida. Enquanto a gente está falando, estamos colocando para vocês imagens da reunião do ano passado que aconteceu em Brasília. Cláudia, uma coisa que eu notei na reunião de Brasília, que foi um problema, foi uma distância muito longa das atrações, né? A gente tinha que caminhar bastante por conta aí, devido da amplitude do campus da UNB, da Universidade de Brasília. Como é que vai ser lá em Curitiba? Esse ano vai ser bem melhor. Na frente do credenciamento, né, do grande espaço de credenciamento. Bom, a reunião, né, então vou dar um pouco mais de informação. A reunião será realizada, a abertura é 23 de julho e se encerra dia 29 de julho. A abertura é no Teatro Guaíra, na cidade de Curitiba, né, no Paraná, e a reunião, a programação científica, se dá no campus tecnológico da Universidade Federal do Paraná. E as atividades culturais, e nós teremos inúmeras, a programação cultural está belíssima, ela, durante o dia, é no campus tecnológico, mas à noite é no centro de Curitiba, nos campi da Federal do Paraná, no centro da cidade. A gente organizou de tal forma, agora a disposição do espaço é tal, que as tendas, né, da Expotec e as tendas da SBPC Jovem, elas estão bem no centro das outras atividades. Então, elas estão bem na frente do credenciamento, que é o prédio da administração do Centro Tecnológico, e em torno dessas tendas a gente tem os principais prédios, né, onde será concentrada a reunião. As inscrições são gratuitas, né? Qualquer pessoa, não é preciso nenhum requisito acadêmico. Qualquer pessoa, a universidade está de portas abertas, a SBPC de portas abertas. As palestras, elas são sempre dadas para amplo público, que as pessoas possam entender e acompanhar o estado da arte naqueles temas, né? Qualquer pessoa. Então, qualquer pessoa pode se inscrever na reunião anual e frequentar todos os espaços, não há nenhum tipo de cobrança que é feita. Inclusive, a liberdade é tal, e a gente quer ter tão grande público, que sequer a inscrição é requerida para você frequentar e assistir toda a programação da reunião anual. Então, venha para a reunião anual e participe dessa grande festa da ciência, que é realmente, de fato, a maior conferência, né, desse tipo na América Latina. A gente, segunda-feira, a ministra de Ciência e Tecnologia dá a sua conferência tradicional, mas esse ano, de uma forma que não é muito comum nas outras reuniões, nós vamos ter a presença do ministro Silvio Almeida na quarta-feira, o ministro de Direitos Humanos, porque a gente tem uma grande
pauta, né, na nossa reunião anual, uma grande trilha, né, de SBPC, que a gente chama SBPC Afro-Indígena. A gente vai falar muito de inclusão, e aí o ministro vai comparecer, né, nessa quarta-feira, e na sexta-feira, como a saúde e ciência, elas se imbricam, né, a ministra Nízia, a nossa ministra da Saúde, vai dar uma conferência também na SBPC. Então, nós teremos aberta a todo o público 3 conferências de 3 ministros que são estratégicos e fundamentais para esse Brasil, né, que a gente aí tem em vista. Então, vai ser uma belíssima reunião, de fato. Que bacana. Então, reforçando, nós teremos, já foi confirmado, a Cláudia está confirmando para a gente, Luciana Santos fará a tradicional conferência de abertura. No ano passado, nós tivemos isso também com o ministro Paulo Alvim, ex-ministro de Ciência e Tecnologia, mas teremos ainda o ministro de Direitos Humanos e a ministra da Saúde, ex-diretora da Fiocruz do Rio de Janeiro. Nesse momento, imagino que já está tudo quase certo. Vocês ainda têm inscrições para alguma coisa em andamento? Cursos, né? Para quem não sabe, a SBPC também oferece minicursos. E para expositores, aqueles painéis, o pessoal que vai lá colocar os cartazes? No que temos, bom, não, na verdade, as pessoas podem se inscrever nos minicursos, né? Então, há uma pequena taxa de inscrição para os web minicursos. Nós teremos as exposições de pôsteres, mas essa inscrição e seleção de trabalhos, que é um grande esforço da comunidade, né? Porque as pessoas submetem seus trabalhos científicos, a gente faz uma análise, então nós teremos exposição de pôsteres lá, e teremos aquelas 2 exposições que tiveram em Brasília e retornam para o Paraná, que eram belíssimas, a exposição de Faces da Ciência e a exposição do bicentenário de nascimento do Fritz Miller. Então, essas 2 exposições, grandes exposições, e teremos repaginada a exposição do CNPq, chamada Pioneiras da Ciência, que são 90 mulheres fantásticas, cientistas, né, que a gente precisa conhecer e prestigiar, que vem fazendo a história do Brasil, a história de ciência, tecnologia e inovação no Brasil. Então, além disso, temos 20 exposições menores organizadas pela comunidade de Curitiba, né, e pela comunidade acadêmica e artística de Curitiba, que enfeitarão e trarão alegria à nossa reunião anual, estarão em todos os corredores, em todos os espaços. É uma grande reunião, é uma reunião que é uma reunião da esperança, eu diria, sabe? É com esse espírito que nós vamos. É uma reunião propositiva. Ela é tão propositiva que a gente vai iniciar lá os debates para a 5ª Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia. Então, a gente vai ter uma série de sessões especiais dedicadas aos grandes temas que esperamos ver debatidos e para os quais a gente espera ter planos, né? Que saiam, planos consistentes e factíveis que saiam da 5ª Reunião Nacional de Ciência e Tecnologia, que é um grande esforço nacional, reúne todo mundo da área, que o governo, né, o MCTI, organiza, e, na verdade, o CGE organiza para o ano que vem, para 2024. Mas os debates a gente vai começar já lá em Curitiba, na 75ª Reunião Anual da SBPC. Qual que foi o público que vocês registraram em Brasília e qual que é a expectativa que vocês têm de público em Curitiba, uma cidade turística que recebe milhares de pessoas? A gente espera um público bem maior, na verdade. Em Curitiba, a gente teve... Em Brasília. Em Brasília, desculpe. Em Brasília, nós tivemos uma grande quantidade de atividades remotas, porque a gente estava naquele vácuo, né? E, bom, em junho ainda teve um surto de Covid, né? Não sei se vocês se lembram disso. Então, foi uma reunião que a gente estava com todo esse cuidado, foi uma reunião semipresencial, eu diria. Então, a gente teve por volta de 12 mil inscritos, mas a gente estima que a presença foi de 6 mil, entre 6 mil e 7 mil se registraram e receberam material. Então, inscritos, porque como a reunião é completamente aberta, a frequência é muito maior do que isso.
Então, é difícil estimar a frequência. Por exemplo, nessa conta não entram as crianças. Lá em Brasília tinha 4.000 crianças visitando, né? Aqui, novamente, a gente espera ter essa ordem de inscritos, 12.000 inscritos registrados, mas a gente espera uma frequência muito maior, porque só de crianças que não são inscritos, a gente tem visitas agendadas de 15.000 crianças. Então, sexta-feira e sábado é um dia da SBPC Jovem Família, é o dia da SBP. Então, é um dia que a frequência é muito grande e vem o público em geral, né? Vem participar daqueles experimentos, ver aquelas exposições e se apropriar da ciência, porque ciência, cultura científica é cidadania. A SBPC acredita profundamente nisso e batalha por isso, né? A gente só pode exercer plenamente a nossa cidadania com um certo nível de cultura científica. E a gente trabalha para isso. Muito bem. Quem quiser mais informações sobre a SBPC desse ano, tem alguma página, algum sítio especial para consultar a programação e fazer inscrições? A gente tem sim. Nossa, agora deixa eu colocar aqui qual é, porque me pegou de surpresa. Não memorizei, desculpa. Não tem problema. No nosso site, se você entrar no nosso site, que é sbpcnet.org.br, ou nas mídias sociais da reunião, que é @sbpc na UFPR, você vai encontrar todas as informações sobre a nossa reunião anual. No site da SBPC, no nosso portal, tem o link lá para o portal, onde já tem uma programação prévia da reunião anual, que eu posso dar alguns números, né? A gente vai ter 62 conferências, 87 mesas redondas, e vamos ter 13 sessões especiais, 11 painéis, e vai ter todos esses pôsteres expostos, mais de 130 pôsteres, essas 3 exposições grandes. Então, vai ser uma reunião com um número enorme de eventos acontecendo. A gente vai, de fato, ocupar a Universidade Federal do Paraná. Estou colocando na tela nesse momento, portal.sbpcnet.org.br. Você clica lá e já tem o link para o evento da 75ª reunião, de 23 a 29 de julho deste ano, na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, com o tema Ciência e Democracia para um Brasil Justo e Desenvolvido. Olha, eu quero agradecer demais a participação da senhora mais uma vez aqui, nos dando essas informações, e tendo alguma novidade antes da abertura, não se esqueça da gente, para a gente poder divulgar, tá ok? E esperamos vocês lá novamente esse ano. Estaremos lá, com toda certeza. Muito obrigado, viu? Obrigada pela oportunidade. Tenha um excelente dia. Obrigada. E o SINDCT, sim, estará presente na edição deste ano da SBPC, assim como aconteceu nas últimas edições. A gente fala agora com o presidente do sindicato, que vai nos esclarecer o que o SINDCT pretende levar lá para a feira. Boa tarde, Fernando. Muito obrigado por você ter nos atendido. O que o SINDCT está planejando mostrar para o espectador, para aquele visitante da SBPC no ano de 2023? Boa tarde a você, Edmond, e a quem estiver ouvindo e vendo. O SINDCT já participou da SBPC do ano passado com o stand, onde nós trabalhamos muito a questão da urna eletrônica e fizemos uma série de materiais, apresentação de materiais, e também fizemos um metaverso, que foi muito, muito bem recebido pelos que assistiram, pela comunidade, pelos que lá passaram, foi em Brasília. E distribuímos também livros sobre a urna eletrônica, e folders, e uma série de, até brindes mesmo, né? Porque isso anima um pouco. Então, no ano passado nós fizemos isso, e para este ano a SBPC nos convidou, e considerando a boa qualidade do nosso trabalho, a SBPC nos brindou dobrando o tamanho do nosso stand, da nossa área. E este ano
nós vamos trabalhar com a Amazônia. A Amazônia Vive, a Amazônia Viva e a Amazônia Vive, onde nós teremos também o metaverso sobre a Amazônia, muito profundo, teremos audiovisuais sobre a Amazônia também, teremos material bastante didático falando sobre a Amazônia, teremos também uma pequena história em quadrinhos, que é para o pessoal bem mais jovem, e a distribuição também de pequenos brindes, que falam, tanto no escrito como no pessoal, falam ou mostram alguma coisa da Amazônia. E tivemos apoio, um grande apoio externo para a gente poder conseguir essas fontes de material. Muito bem. E, além do SINDCT, o Fórum de Ciência e Tecnologia também estará presente este ano, em 2023, na SBPC, Fernando? Perfeitamente. No ano passado, o Fórum de CIT, através do SINDCT e da SBPC, conseguiu um stand e apresentou o Fórum de CIT como entidade que representa os servidores, trabalhadores, tanto pesquisadores, tecnologistas, analistas em CIT e os técnicos, muito importantes, os técnicos são muito importantes, apresentou coisas específicas das instituições, das unidades de pesquisa, assim como dos órgãos e agências e entidades, instituições vinculadas. E a SBPC também achou válido o trabalho apresentado pelo Fórum do CIT. E este ano nós fomos brindados também como fórum. Eu falo fomos porque o SINDCT executa a atividade de secretaria executiva do Fórum do CIT. E é uma das instituições que mais se fazem representar. E o fórum estará lá, novamente com o stand, também falando dos servidores, dando uma ênfase maior ao servidor nível técnico, o técnico nível médio, que faz parte do corpo de trabalhadores e trabalhadoras das instituições de CIT, e dando uma ênfase maior ainda aos técnicos e técnicas da Amazônia, como, por exemplo, o mateiro, a figura do mateiro, a figura dos especialistas cuidadores dos peixes da Amazônia, os especialistas cuidadores dos primatas. Então, essa ênfase nós vamos dar também, porque estamos agora procurando mostrar a importância do nível médio, do técnico e da técnica, nível médio nas atividades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico das carreiras de CIT. Muito bem, então, o stand do SINDCT, que estará localizado na Feira de Ciências da SBPC, trazendo, então, informações e materiais, brindes, inclusive, sobre a Amazônia agora em 2023. Muito obrigado, Fernando, pelas informações. O programa Brasil Consciência vai ficando por aqui. A gente disponibiliza para você, por meio da nossa página no YouTube, os demais programas produzidos pela rádio do SINDCT. Tem lá o programa Giro Sindical, da Renata Belzunces, e também o SINDCT na Cultura, com a Meire de Origem. E você também, que quiser conferir, tem todo o conteúdo já produzido pelo BCC na nossa página do YouTube. Dúvidas, críticas, reclamações ou sugestões, nosso e-mail está sempre disponível a atendê-lo. A gente volta na semana que vem com informações sobre o curso de Tecnologia Espacial realizado em São José dos Campos pela primeira vez no Brasil. Até a semana que vem, gente. Tchau!